Repita comigo: guiados pelo bom Espírito. Profetize a pessoa ao seu lado, que você seja guiado pelo bom Espírito. Olha a minha versão, Salmo 143, verso 1. Salmo de Davi: ouve a minha oração, ó Senhor, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me em tua fidelidade e na tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, pois à tua vista nenhum homem vivo se justificará. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, castigou a minha alma até o chão, fez-me habitar nas trevas, como aqueles que há muito morreram. Portanto, o meu espírito está sobrecarregado dentro de mim, meu coração dentro de mim está desolado. Lembro-me dos velhos dias, medito em todas as tuas obras, eu medito sobre a obra das tuas mãos. Você pode ler o verso 6, o que diz? Verso 7, ele vai dizer: ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas a tua face de mim, para que eu não seja como aqueles que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me conhecer o caminho pelo qual devo caminhar, pois eleva minha alma a ti. O verso 9 ele vai dizer: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, fujo para ti para me esconder. E o verso 11 bem alto, o que diz, igreja? Em outras versões ele diz: olha, guia-me com o seu bom espírito. Fala para o seu lado assim: eu profetizo sobre a sua vida que o bom espírito vai guiar você. Amém? Você crê nisso? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Aplauda o Senhor, eu creio nisso. Aleluia. Senhor, fale conosco em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, queridos. Sabe, a gente sempre acha que quando a crise bate, e não somente crise, mas diversas situações, a gente acha que nós vamos continuar as mesmas pessoas de sempre. Mas isso é um engano, porque a dor, a rejeição, a traição, a frustração, a pressão, tudo isso deixa marca na gente. E por mais maduro que você seja, e por mais experiente que você seja da sua existência, não adianta, tudo isso deixa marca em nós. Por isso que a questão é: quem vai guiar os nossos corações nesse momento? Davi está enfrentando momentos como esse, momentos de pura tensão. Não é à toa que ele vai dizer, o verso 3, algo tão profundo. Veja: pois o inimigo persegue a minha alma, não é o meu corpo. Ele está dentro perseguindo a minha alma. Ele descreve ali que há algo que é muito profundo. Ainda no verso 3 ele diz o seguinte: fez-me habitar nas trevas. Parece que é a sensação de que alguém perdeu a luz aqui dentro. Vive em tamanha escuridão, pressão, que parece que não consegue nem respirar direito. Depois ele ainda vai dizer no verso de número 7: meu espírito desfalece. E a palavra hebraica aqui descreve alguém que está ficando sem ar, alguém que está com a alma sufocada. O que Davi está passando, nós chamamos de esgotamento espiritual, e talvez o termo que nós usamos hoje é o burnout, né? Que é a pressão, é pura pressão. Há algo que ele não consegue lidar, porque é muita pressão sobre ele. E Davi está dizendo: há uma ansiedade, há uma depressão, há uma crise existencial, há algo que está me enforcando, os inimigos estão tentando destruir a minha alma. Lá está Davi com o seu esgotamento emocional. Mas graças a Deus que ele não se assusta com as nossas crises, amém? Graças a Deus que Deus sabe lidar com os nossos problemas, Ele é especialista nas nossas dores, nos nossos traumas. Glória a Deus por isso. Lá está Davi, falando unicamente com o único que pode resolver essa questão. Então ele começa a orar, e diante do seu esgotamento, Davi começa a observar que tem um perigo rodeando ele. Davi vai dizer algo curioso. No verso 10 ele vai dizer: o teu bom espírito me guia, ou em outras versões, guia-me em teu bom espírito, ou como talvez esteja ali, o teu espírito é bom, guia-me. Ele está observando que diante da sua crise existencial, diante de tantas coisas que ele vivenciou, e Davi vivenciou muitas coisas de perseguição, traição, e aí vai longe.
Ele está dizendo, olha, eu sinto que tem algo querendo me guiar. Por isso a sua oração é, Senhor, guia-me, porque se o Senhor não me guiar com o seu bom espírito, a minha dor vai me guiar. Se o Senhor não me guiar com o seu bom espírito, a ira vai me guiar. Por isso ele está dizendo, Senhor, resolva a minha crise e não permita que ela determine quem eu me tornarei, perdão. Então eu preciso que o seu bom espírito venha me guiar. E no meio da crise da vida, irmãos, se nós não formos guiados pelo bom espírito, quem nos guiará? Quem nos guiará? Se não formos guiados por ele, a nossa natureza vai nos guiar. A dor, a mágoa, a frustração. Se nós formos feridos, nós vamos querer o quê? Vingança, sim ou não? Vingança. Se nós formos rejeitados, nós vamos querer desistir das coisas. Se nós formos frustrados, automaticamente nós vamos querer desistir de tudo. Se nós somos pressionados, nós vamos querer fugir também. Mas quando o bom Espírito guia a gente, tudo muda. Tudo muda. Por isso a oração de Davi é, Senhor, guia-me com o seu bom Espírito. Essa expressão, teu bom Espírito, como dito, já aparece 2 vezes, Davi e Neemias, capítulo 9. Isso é interessante porque Davi não está dizendo, Senhor, o seu Espírito Santo, ou o seu Espírito poderoso, ou o Espírito do Senhor, ou Deus dos exércitos. Não, ele está falando de uma das características que ele encontra em Deus, a bondade de Deus. Senhor, quando eu olho toda a minha história, toda a minha vida, eu sei que o teu bom Espírito me guia. Por isso a oração de Davi é, Senhor, guia-me com o seu bom Espírito. Neemias capítulo 9, você pode abrir comigo? Neemias capítulo 9, verso de número 20. Olha que coisa fascinante. Você pode ler bem alto o que diz? E deste o teu bom Espírito para nos ensinar, para nos guiar, para nos instruir. Deus é aquele que guia suas ovelhas. Deus é aquele que guia os seus filhos. Salmo 78, 52, fez sair o seu povo como ovelha e os guiou pelo deserto como um rebanho. Davi está dizendo, Senhor, me guia, porque eu sou a sua ovelha, eu sou seu, eu pertenço ao seu aprisco. Eu preciso que o Senhor me guie em momentos como esse que eu estou vivendo, porque se assim eu não fizer, algo vai me guiar. E se esse algo me guiar, a dor me guiar, a frustração, já era. Vão me tornar algo que o Senhor não desejou para mim. Por isso, guia-me no seu bom Espírito. Romanos 8,14, Paulo vai dizer, pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Todos os filhos de Deus têm que dizer, Senhor, aqui estou eu, aqui está minha ira. E minha ira está prevalecendo sobre a minha busca a Ti. A minha mágoa está prevalecendo sobre a minha oração diante de Ti. A minha frustração está me vencendo diante das devocionais. Eu não consigo mais fazer devocional, não consigo orar, porque tem algo mexendo, a estagnação, o medo do amanhã. Isso tudo está me pressionando de tal maneira que está prevalecendo a minha confiança em Ti. Por isso, como ovelha sua, eu lhe peço, me guia em nome de Jesus. Eu sou dependente do Senhor. Se o Senhor não vier, o que será de mim? Nessa manhã, nós precisamos fazer como Davi, em que em meio à sua crise emocional, ele vai dizer, guia-me com o seu bom Espírito. Senhor, eu me coloco nesse lugar de ovelha. Quantos aqui são ovelha de Cristo? Eu me coloco no lugar de ovelha, me guia. Me guia. Quantos podem dizer isso nessa manhã? Senhor, me guia. Quantos você vai dizer isso? Senhor, me guia. Eu não quero permitir que as minhas emoções me guiem. Eu não quero que, não. Guia-me com teu bom Espírito. Veja, o Salmo 143 mostra que Davi está sendo cercado por algumas influências malignas. Observe isso. Verso 3. O inimigo persegue a minha alma. Nós aprendemos na batalha espiritual, eu nem preciso usar o termo batalha espiritual, nós aprendemos na Bíblia, melhor dizendo, e na vida, claramente, uma vez que você é cristão, você tem essa percepção que toda perseguição, por detrás de toda perseguição, existe uma guerra espiritual. A gente aprendeu isso de forma simples. Por detrás de toda perseguição, existe uma guerra espiritual.
E Davi está expondo algo para nós aqui. Veja, Salmo de número 1, verso de número 1. Vamos lá? Bem-aventurado que não anda segundo o conselho. Veja, existe um caminho, mas antes desse caminho existe um conselho. E por trás do conselho existe uma voz. A voz vai chegar para você e vai te dar um conselho e vai desviar você do caminho do Senhor. Veja, então há um caminho, há um conselho, por trás do conselho existe uma voz. E aí o que Davi está dizendo é que, Senhor, o inimigo, Salmo 143, verso 3, o inimigo persegue a minha alma. O inimigo está falando, o inimigo está me pressionando, existe uma voz que tem a finalidade de querer destruir a minha alma. O inimigo está fazendo algo para me destruir. Tem uma voz por detrás desse inimigo que está ali, mexendo comigo, falando comigo. E o que essa voz quer produzir em mim? O Davi amargurado. O que essa voz quer produzir em mim? Um Davi vingativo. Um Davi frustrado, um Davi desconfiado de Deus. Antes de destruir o homem, o inimigo, o nosso adversário, Satanás, ele vai tentar dirigir o nosso coração. E por isso Davi está orando: Senhor, guia-me com teu bom espírito, porque se não for por ele, essa voz vai começar a tomar conta, vai governar o meu coração, vai querer dirigir a minha vida e vai me transformar, não num Davi bondoso, mas num Davi amargurado. Não num Davi que perdoa, mas num Davi cheio de ressentimentos. Sempre terá uma voz tentando assumir o lugar do bom espírito. Paulo vai dizer isso para nós. Existe uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. Existe uma voz tentando tomar conta de você. Por isso olha para a pessoa ao seu lado e fala assim: fique atento, em nome de Jesus. Fala isso com autoridade: fica atento, acorde. Tem uma voz tentando tomar você, ser maior do que a voz do Espírito, mais audível que a voz do bom Espírito. Uma dessas vozes é o medo. O medo é uma das grandes vozes que estão aqui falando diariamente. Foi a mesma voz que chegou para Elias quando ele estava então fugindo da fala de Jezabel, em que ele sai correndo e em um determinado momento ele diz: Senhor, pode me tirar a vida. O medo o tomou. Atrás daquela perseguição tinha uma voz de Jezabel, uma voz maligna, que estava gerando um medo sobre ele: eu vou acabar com você. E naquele exato momento ele pede: Senhor, me tira a vida. Uma voz pesada. Foi a mesma voz que quando os discípulos viram Cristo crucificado, quando o sepultaram, eles sabiam que as pessoas iriam atrás deles, eles começaram a ficar com medo, eles ficaram presos dentro de casa, fecharam tudo, fecha a porta, fecha a janela, vamos ficar nesse breu, senão as pessoas vão reconhecer a gente, vão querer matar a gente também. O medo estava cercando eles, por isso que Jesus chega e diz: Shalom, paz seja com vocês. O medo sempre vai dizer para você: você está sozinho, Deus esqueceu de você, você não é forte, Deus não vai agir sobre a tua causa. O medo ele vai colocando sobre nós cada coisa, irmãos, porque o medo tem esse poder, ele faz com que a gente fique distante da dependência do Senhor. Não, olha, medo, eu não dependo de você, eu dependo do Deus dos exércitos. Mas o medo vai lá e começa a minar isso dentro de você. Ele quer separar você da dependência do Senhor. Enquanto o medo te distancia, o bom Espírito chega para você e diz: eu sou contigo. O Pai é contigo, olha, creia, o Senhor é o bom pastor, e Ele não vai fazer mal algum às suas ovelhas. Mas tem uma outra voz também muito interessante, que todos nós já ouvimos, a voz da amargura. Quantos aqui já foram feridos? Levante sua mão, se puder, até seu pé. Todos nós. E a verdade seja dita, sem mentira, quero que você seja honesto comigo, com você mesmo, com Deus. Já estamos na casa do Senhor, seja honesto com Deus. Quantos aqui, depois que foi ferido verbalmente, ferido emocionalmente, começou a ouvir uma voz no seu coração dizendo o seguinte: endureça seu coração para essa pessoa, não perdoe o fulano,
retribua essa pessoa, vingue-se dessa pessoa. Quando já ouviram essa voz, levanta sua mão. No quadro geral, Davi tinha tudo para abraçar todas essas vozes. Vá lá, se vinga. Vá lá, endurece o coração. Vá, mate, se possível. Há um momento que conta que Davi estava em sua ira. Davi estava em sua ira e ele vai correndo em direção a Abigail. Nabal. Ele vai em direção a Nabal para matá-lo, para atrocidá-lo, para destruí-lo. Porque ele se sentiu ofendido. Nabal disse: eu não vou dar comida para você, porque eu sei quem você é. Você é um forasteiro que fica andando por aí, porque você desonrou o rei de Israel, Saul. Eu sei quem você é, eu conheço a sua ladainha, eu não vou dar nada para vocês. E aquilo ofendeu ele, mexeu com ele de tal maneira que ele pegou a espada, saiu com todo mundo. Eu vou matar um por um, não vai sobrar um. Então a sua amada esposa, uma mulher sábia, vai correndo em direção a Davi e o para naquele momento, como uma voz usada pelo Espírito. Aquele homem para, sua ira desfalece, vai embora. Veja, Davi tinha tudo, todos os motivos para ser tomado de uma ira tão grande. Mas Davi ensina algo interessante. Ele nunca permitiu que o perseguidor, que o traidor, que o acusador ocupasse o lugar do coração dele. Sabe, pode parecer a você um pouco difícil se você não tem uma busca constante pelo Espírito, ou se você não é guiado pelo Espírito. Pode até parecer difícil, e com certeza o é, mas a gente pode ser profundamente machucado por alguém, por uma fala, por uma acusação, por algum gesto, e mesmo assim, isso não significa que a pessoa vai definir quem a gente se torna. Veja, a pessoa me feriu, mas isso não significa que eu vou me tornar o que a pessoa quer que eu me torne. Mas isso você só consegue através do bom Espírito. O nosso tema do ano é ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio para que eu não me torne aquilo que os outros querem que eu me torne. As palavras de frustração que vem a você, as palavras, as atitudes de negação à sua vida. Olha, eu não gostei do Cadu, ele é careca, eu sou cabeludo. E agora o Cadu se sente mal e ele fica frustrado. Agora ele odeia todo mundo que tem cabelo. Misericórdia. Eu não posso me tornar o que os outros querem que eu me torne. Isso é maturidade. O bom Espírito tira isso de nós. Não vai achando que você vai resolver isso com a sua natureza humana, porque você não vai. Nós somos homens e mulheres que vivemos constantemente uma guerra interna. O bem que eu quero fazer, se eu não faço. O mal que eu não quero, acabo fazendo. É constante. Hoje você vence, amanhã você perde. Mas o bom Espírito nos domina por inteiro. Ele governa, ele nos direciona, ele nos capacita, ele nos faz resistir às tentações do inimigo. O bom Espírito, ele impede que a dor que a gente está vivendo escreva a nossa identidade, determine a nossa identidade. Davi, diante de toda a pressão, está dizendo: Senhor, guia-me com teu bom Espírito. Eu sou a sua ovelha, porque se o Senhor assim não fizer, eu não me tornarei o Davi que o Senhor deseja que eu seja. E Deus quer o melhor de você, amém? Deus quer o melhor de você. Deus quer o melhor de você. Amargura quer sempre nos transformar em pessoas amarguradas. Mas o Espírito Santo quer nos transformar em homens e mulheres com coração maduro. Homens e mulheres maduros na fé. Existem tantas outras vozes. Uma delas é da autossuficiência. Essa é uma das piores. Porque essa faz com que a gente olhe o tempo e a bênção não vem, a resposta não vem, a hora não vem, não está chegando, e a gente começa a fazer por conta própria. Temos tantos exemplos, como de Saul, quando não conseguiu esperar Samuel chegar, e tantas outras experiências que o texto nos conta, da Bíblia nos conta, de quantas vezes nós vemos homens dizer: não, eu resolvo sozinho. Ou você já disse: não, eu faço do meu jeito, eu não vou esperar Deus, eu mesmo vou fazer. Talvez você tenha perdido alguém e vem uma voz e diz: Deus abandonou você. Talvez você tenha sido traído e alguém chega, uma voz chega e vai dizer no seu ouvido: olha, nunca mais ame alguém, olha o que você passou. Talvez o fracasso
que você tenha vivenciado, vai vir uma voz e vai dizer, olha, se eu fosse você, eu desistia. Não dá, a segunda, a terceira vez você consegue. Misericórdia, você não vai conseguir mais. Talvez a enfermidade que você esteja vivenciando nesse período, possa atrás dela surgir uma voz que vai dizer, olha, não existe mais esperança para o seu caso, não dá mais, desista. Sabe, essas vozes não são apenas pensamentos negativos, são narrativas espirituais, tentando substituir a direção do bom Espírito na sua vida. Sempre vai tentar distanciar você do colo de Deus, dos braços de Deus, do aprisco do Senhor, dali de estar como um rebanho do Senhor. O nosso adversário, Satanás, ele sempre vai vir com uma voz miserável e começa a falar no nosso ouvido para nos desviar do caminho que Deus escolheu para nós. Podemos ver em tantos exemplos, temos de Eva e assim adiante, tantos outros, o tempo não nos permite, mas foi assim com Davi. Davi está ali ouvindo uma voz, algo está mexendo com ele está sendo tomado. Salmo 143, verso de número 3, veja, o inimigo está tentando destruir minha alma, estou me sentindo como alguém ali em pura escuridão, em trevas está o meu coração, o meu rosto está ao chão, estou me sentindo destruído, e ele começa a observar que aquilo vai tomando o controle do seu ser, e automaticamente ele interrompe essa voz e diz, Senhor, vem me guiar o mais rápido possível. Se você acompanha comigo, vai no verso de número 9, olha que coisa fascinante, você pode ler o verso 9, o que diz? Verso 10, ensina-me, solta aí, verso 9, livra-me. Primeira oração, Senhor, me livra disso, me livra disso, me livra disso, só que ele não consegue se livrar. A dor não está indo embora, Denise. A pressão não está indo embora, Aline. A mágoa não está indo embora, a frustração não está indo embora, o medo não está indo embora, continua ali. Senhor, me livra, tira isso. Os meus inimigos, me livra deles. Fujo para ti, eu estou correndo para ti, eu quero me esconder em ti, porque parece que não vão embora. E quando ele entra debaixo do aprisco do Senhor, debaixo das asas do Senhor, o que diz no verso 10? Agora ele vai dizer, Senhor, me ensina. Já que eles não vão embora, me ensina a enfrentar isso. Tem coisas que não vão embora de nós. Tem coisas que vão continuar ali. E você vai orar, vai fechar o seu ouvido. Não estou ouvindo a voz. Irmão, vai ficar ali, matando na sua cabeça. Veja, resistir ao diabo. Ele vai fugir de você. Ele vai continuar ali, perturbando você, até você se manter firme, persistente no Senhor, através do ensinamento do Espírito de Deus. Por isso que Davi está dizendo, eles não estão indo embora. Pastor, ainda sinto a frustração, ela não foi embora. É porque você está querendo correr, enquanto Deus quer que você fique ali, perseverando, se mantenha firme. Peça ao Senhor para te ensinar a lidar com essa frustração, com essa dor, com esse medo, com essa insegurança. Senhor, não permita que a minha dor seja o meu guia. É o que Davi está dizendo. Não permita que ela seja o meu guia. Ensina-me com o teu bom Espírito. Existem vozes que querem dirigir você. Existem vozes que querem guiar cada um de nós. Por isso, olha a pessoa ao seu lado e fala assim, cuidado, cuidado. Em nome de Jesus, cuidado. Primeiro ele diz, livra-me. Depois ele diz, ensina-me. Primeiro ele quer escapar. Mas aonde ele vai, o inimigo está indo atrás. Aonde ele vai, o perseguidor vai. Aonde ele vai, a frustração o acompanha. E agora ele vai dizer, então, Senhor, já que eu vou para todo lado, ele me segue, então, me ensina então a lidar com isso. Me dê maturidade. Ser guiado pelo bom Espírito nas emoções é como sentir que aquela pontinha de tristeza que foi lançado sobre você, ela não vai mandar mais no seu dia. Tem gente que acorda bem, dormiu bem, o marido não roncou, glória a Deus, né, Sandra? Não, é que eu não passei misericórdia, a gente ouviu um barulho, um trator, a gente não sabia de onde era. É da Júlia, da menina de 7 anos, coitada da menina. Aí a Sandra acordou feliz naquele dia, o marido não roncou, está tudo ótimo. Aí ela vai tomar café, tudo maravilhoso, ela está indo para o caminho, para o trabalho. E quando ela vai caminhando, ela encontra uma pessoa que a feriu muito. Meu irmão, parece que aquilo ali acabou com o dia dela. Falou, meu Deus, por que eu não atravessei a rua? Por que eu não fui do outro lado? Podia ter me atrasado, por que eu quis me adiantar? E aí, meu irmão, ela encontra aquela pessoa, e aquela pessoa, ela chega, e quando ela chega, ela traz um trauma junto. Quem já passou por isso, levanta a mão e o pé junto, misericórdia. E aí,
Se você é guiado pelo Espírito, se você começa o seu dia com o Senhor, você olha para aquela pessoa e dentro do seu coração você fala: Senhor, me guarda. Porque olhar essa pessoa não vai determinar como será o meu dia. Não pode governar meu dia. Quando o bom Espírito toma conta das emoções, nós não respondemos com a mesma moeda. Nós não permitimos que aquela atitude, aquela ação domine o restante do nosso dia. Ser guiado pelo bom Espírito nos relacionamentos é como sentir, irmãos, que por mais que nós estejamos feridos, a gente não vai responder na mesma moeda, a gente não vai agir da mesma maneira. Vejam as palavras de Davi no verso 4 do Salmo 143. Portanto, o meu espírito está sobrecarregado dentro de mim. O meu coração dentro de mim está desolado. Você pode ler bem alto? 1, 2, 3 e... Pois o meu... Quem já passou por isso? Levante sua mão também. Aprenda uma coisa aqui. Deus não te criou para ser uma máquina. Isso é um alívio no meu coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que Ele nos criou com emoções. Veja, não é pecado eu ter raiva. Não é pecado eu ter vontade de esfoliar alguém. Isso é da natureza humana. Ninguém vai tirar isso de você. A gente se converte, mas a carne, não. Veja, são as nossas emoções. Não é pecado você sentir ira. Paulo vai dizer isso. Não é pecado você sentir raiva, inveja, ciúme. Isso não é pecado, isso faz parte das nossas emoções. Deus também é um Deus de emoções. A Bíblia conta que Ele ama, a Bíblia conta que Ele tem ciúme, a Bíblia conta diversas coisas. O que dirá Cristo, seu Filho? Ele mesmo também chora, Ele também se sente angustiado no Getsemane. Emoções fazem parte da gente. Olha a pessoa ao seu lado e fala assim: você não é uma máquina. Você não é uma máquina. Você não é uma máquina. Você foi feito para sentir emoções. Veja, emoções não é um pecado. Porém, entretudo, contanto, se torna pecado quando as emoções dominam a gente. Por isso que Paulo vai dizer: olha, não vá dormir. Isso. Não se põe o sol sobre a tua ira. De forma alguma não vá dormir irado. Não faça isso, porque se assim você fizer, com quem que você vai acordar? Misericórdia. Isso é importante. Veja, sentir não é um pecado. Se torna pecado quando o sentimento governa a gente. Eu estou com raiva do meu marido. Tudo bem, mas cuidado, tenha chegar à noite aí, se dormir com essa raiva aí, você vai acordar com a ira do lado de você, não é com o seu marido. Não, estou com raiva da minha esposa, estou com raiva dos meus pais. Cuidado com a tua ira. Sentir é normal, mas esse sentimento dominar você, aí já não é normal. Aí é pecado. Somos feitos de emoções. Tem gente que acha: pastor, eu não perdoei o fulano já fazem 10 anos. Irmão, você está podre por dentro. Você está dominado por um espírito de amargura por dentro. Ai de você passar por uma oração mais trabalhada, vai sair demônio dentro de você. Desculpa te falar isso, mas é uma verdade. Porque a voz do inimigo trabalha na amargura. A falta de perdão é uma brecha, é uma porta escancarada para o inimigo entrar. Não, pastor, mas eu e Deus nos entendemos. Sai fora, para de ser tolo e tola, isso é mentira. Olha, pastor, eu sou uma pessoa que me iro muito rápido, então peça para o Espírito mudar você. Eu sou uma pessoa que não perdoa com facilidade, peça para o Espírito Santo mudar você. Porque senão, todas as vezes o inimigo vai dominar a sua vida. Sentir não é pecado, pecado se torna quando ele me domina por inteiro. Caim se sentiu irado, porque Deus não aceitou a oferta dele. E não acertou por mau agrado não, porque a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a terra e lá foi Caim, na sua estupidez e no seu erro, foi lá e deu como fruto para Deus, como oferta para Deus, aquilo que Deus já tinha amaldiçoado. E Deus rejeitou a oferta de Caim. E a Bíblia conta para nós em Gênesis, que veio a ira, depois veio a inveja para com seu irmão. A emoção começou a bater na porta de Caim. E a Bíblia diz, Gênesis 4, verso 7, que o Senhor vai fazer uma advertência a Caim. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta.
e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Sobre o seu desejo você deve governar. Sobre a sua ira, você quer governar ele pelo Espírito. Não permita o contrário. Mas o que a Bíblia conta para nós? Que Caim permitiu que a ira, que a inveja dominasse ele. Veja, Deus não advertiu as emoções. Deus disse, não permita que domine. Não permita que domine. Temos que tomar cuidado. Quem aqui é sanguíneo, levanta a sua mão. Tem gente que está tímido de levantar a mão, hein? Alguns são sanguíneos. E automaticamente a nossa vontade é de responder na hora, é automático. É no 880, a gente não segura a língua, a gente já vai direto. E a gente tem que orar e falar, Senhor Jesus, segura essa língua forte. Pai, me joga para um canto, deixa eu me prender no quarto. Meu Pai do céu, desce e vai passear em nome de Jesus, não fere os seus. Sabe, a verdade é que o pecado, ele desorganizou todo o nosso interior. As emoções passaram a mandar na gente. Os impulsos passaram a governar a gente. O desejo passou a dominar a gente. E aqui entra o bom espírito, ele devolve a ordem criada por Deus. É ele que deve governar o nosso interior. Nós precisamos dizer, Senhor Jesus, governa com o teu espírito o meu coração, governa em minha vida, governa em minhas emoções. Hoje o dia vai ser difícil, é tanta coisa, é tanto problema, governa em nome de Jesus a minha vida. Eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que lidar com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais, no trabalho. Me ajude a governar as minhas emoções, porque se for por mim, todo mundo vai ser um pé de guerra. O bom espírito, ele não vai anestesiar a dor da alma. Davi está orando, Senhor, eu estou fugindo, eu estou correndo, livra-me disso. Já que não dá, me ensina. Ele começa a observar uma coisa curiosa que às vezes a gente deixa de observar. O Espírito, ele não anestesia a gente, a nossa dor. Ele governa a nossa alma. Ele amadurece a gente. Ele nos ensina a lidar com as dificuldades da vida. Às vezes nós somos assim. Nós queremos pedir, Marcos, para que Deus nos dê capacidade para nos livrar de algumas coisas. E Deus olha e fala, Marcos, eu não vou te livrar disso, mas eu vou te dar maturidade para lidar com isso. Eu acho que falta muito esse entendimento na gente. A gente quer que Deus suma com pessoas, a gente quer que Deus suma com problemas, a gente tem cicatrizes que não vão sair de nós, já está marcado em nós, mas nós precisamos de ensinamento, maturidade para lidar com ela. E eu acho que falta muito isso na gente, talvez porque o cristianismo que tem sido pregado hoje é isso, Deus te livra de tantas coisas, mas na verdade o que Davi está ensinando a gente é que ele pediu para Deus livrar, Deus não livrou, então ele pede para Deus ensinar. Precisamos entender isso. Senhor, me ensina a lidar com as frustrações da minha vida. Me ensina a lidar com o meu amigo, com a minha amiga, com minha esposa, com o namorado. Me ensina a me dar maturidade para lidar com isso. Davi começa dizendo, o meu espírito desfalece. O espírito de Davi está cansado. Quantos de vocês já sentiram assim cansado espiritualmente? Levanta sua mão. Totalmente cansado. Cansado para orar, cansado para ler a Bíblia. Você está procrastinando, você acordou até cedo naquele dia. Você tem um momento com Deus, mas você está o teu espírito está tão cansado que você vai deixando para depois. Aí você vai arrastando aquele dia. Quem já passou por isso aí também? Misericórdia. Todos nós. Talvez você acordou animado naquele dia. As coisas estão indo bem, mas espiritualmente você está cansado. Mas graças a Deus que o Espírito de Deus nunca se cansa. Ele sempre está pronto para nos impulsionar. E aqui está Davi com seu espírito cansado. Me encontro com o coração em trevas, não vejo esperança. Mas o Espírito Santo sabia qual era o caminho. Por isso ele vai dizer, Senhor, o meu espírito está cansado, mas o teu bom espírito, ele sim pode me guiar a sair dessas circunstâncias. Talvez eu e você tenhamos chegado aqui como Davi chegou. Talvez nós estamos cansados, talvez haja perseguições, talvez haja tantas coisas e atrocidades e lutas, incertezas, dúvidas, medos e inseguranças. Por isso que a pergunta que eu faço nessa manhã e quero caminhar para o fim é, no meio de tudo isso que você está vivendo, qual é a voz que tem guiado você? Qual é a voz que está ouvindo, que você está ouvindo? Será que é a voz do bom Espírito que vai te guiar, te amadurecer, te capacitar, te fortalecer? Ou é uma voz que diz, continue irado, olha, desista, olha, não acredite que vai dar certo. Qual é a voz que está conduzindo a sua alma? Olha a pessoa ao seu lado e pergunta isso, qual é a voz que tem conduzido a sua alma?
Quero convidar você, primeiro, a fechar seus olhos. Eu não sei se no seu interior há um discernimento de que, de fato, eu reconheço, pastor, que eu estou ouvindo vozes que têm me atrapalhado. Eu reconheço isso. Eu reconheço que eu tenho escutado vozes, Senhor, que têm entristecido. Eu tenho sido amargurado, tenho sido vingativo, tenho sido invejoso. Há emoções em mim, Senhor, que eu reconheço que, sim, de fato, tem me dominado, tem governado a minha vida. Mas nessa manhã, Espírito Santo de Deus, eu quero, em nome de Jesus, dizer que a tua voz deve prevalecer sobre minha alma. Nessa maravilhosa manhã, Senhor, nós queremos aqui no seu altar, na sua casa. Coloca a mão no seu coração junto comigo. Nós queremos fazer uma oração nessa manhã. Se você entendeu que a palavra é para você hoje, se o Espírito Santo falou ao teu coração, eu quero convidar você a repetir uma oração junto comigo. Se para você é uma verdade, repita comigo dizendo: Senhor Jesus, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me com o teu bom Espírito por um terreno plano. Senhor, eu cancelo todas as vozes que eu tenho ouvido, que não são do teu Espírito. E que em nome de Jesus, nessa manhã, eu entrego a minha vida, os meus planos, o meu futuro, a minha casa, meu casamento, meus filhos, os meus pais, o meu chefe, os meus funcionários, diante de ti. Que a tua voz me guie diante dos desafios da minha vida. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém, amém, amém. Olha para o seu lado e declara assim: você será guiado pelo bom Espírito, amém? Declare isso na autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia.